Tá confirmado, o Fluminense quer contratar zagueiro no meio do ano e a fonte disso tudo é o treinador Fernando Diniz, que falou sobre a situação da zaga do Fluminense, da saída do Nino. Ele disse quem seria o substituto ideal, na visão dele, para o zagueiro ex-capitão tricolor que foi para o futebol da Rússia. Além disso, a gente vai falar também sobre algumas novelinhas. Tem capítulo novo na história do Thiago Silva e tem novas informações sobre a partida entre Fluminense e Atlético Mineiro a ser realizada no dia 4 de maio e que pode não ocorrer no Maracanã. Combinado? Muita informação, portanto, do Fluminense para trazer para você, tricolor. Fica comigo até o final para ficar sabendo de tudo. Quero começar esse vídeo aqui trazendo uma ótima notícia para a torcida tricolor, porque o Fluminense já confirma de maneira oficial, postou um videozinho nas suas redes e tem reforço no treino de hoje lá no CT Carlos Castilho. O atacante Keno voltou a treinar com bola, voltou a participar das atividades normalmente e logo será opção para o treinador Fernando Diniz. É muito improvável que o Keno esteja disponível para o jogo de sábado contra o Vasco da Gama, porque a partida está muito próxima, mas ver o jogador já voltando a treinar em campo cria um cenário de otimismo para a torcida tricolor, né, já que o Keno estava com problema no tornozelo, teve uma entorse no tornozelo e fica já há algum tempo desfalcando a equipe tricolor. Claro, eu particularmente, né, tenho a maneira de enxergar de que o Marquinhos já tomou a posição do Keno. O Keno hoje, na minha concepção, é banco do Fluminense, mas quando ele saiu da equipe, teve a lesão, ele era titular nessa equipe. Claro, é muito interessante o Fernando Diniz ter mais opções do meio para frente para poder mexer no time, fazer as suas alterações, fazer sua rotação, é claro. Então, Keno de volta aos treinos no Fluminense. Eu quero saber, claro, de você que está aqui assistindo. Na sua concepção, o Keno é titular ou o Marquinhos pegou a vaga dele? Comenta aí para a gente trocar aquela ideia. E tem uma mini novelinha rolando sobre o jogo do Fluminense contra o Atlético Mineiro a ser realizado no próximo dia 4 de maio. Em princípio, era no Maracanã, mas esse é o grande imbróglio da situação. Eu falei sobre no vídeo de mais cedo. O que acontece? Nesse sábado, dia 4/5, vai ter o show da Madonna na praia de Copacabana, um evento que promete levar muita gente à rua. E a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro ainda não conseguiu dar aquele aval para o Fluminense de que vai poder fazer a segurança de 2 eventos dessa magnitude, né? Aliás, em princípio, a tendência é que esse jogo não possa ocorrer no Maracanã no horário em que ele estava programado. E aí o que acontece? O Fluminense ainda está tentando conseguir esse aval da Polícia Militar e, ao mesmo tempo, já estuda a possibilidade de outros campos, né, de outros lugares para mandar esse jogo, tendo o Raulino de Oliveira como o favorito, vamos colocar dessa maneira, para receber essa partida. Só que o jornalista Vitor Lessa traz uma informação importante, uma atualização importante sobre esse assunto hoje pela manhã lá no seu Twitter. Ele postou o seguinte: Fluminense pediu à CBF para enfrentar o Atlético Mineiro no dia 4 de maio, no Maracanã, às 11 da manhã. A partida não tem local definido. Segundo o Vitor Lessa, tem chance de ser transferida para Volta Redonda, como eu disse, ou para Cariacica, já que a Polícia Militar não garantiu a segurança do público devido aos 2 eventos marcados para o mesmo dia à noite. Show da Madonna e também o UFC. Vai ter o UFC também. E aí é mais um evento que a Polícia Militar precisa estar atenta ali para garantir a segurança. Segundo o Vitor Lessa, o Fluminense não deseja sair do Maracanã para evitar mais desgaste com viagens e aguarda sinal positivo da TV Globo ainda na tarde de hoje, quinta-feira, dia 18 de abril. Então esse é o cenário de momento, né? O Fluminense faz essa proposta de botar o jogo pela manhã para daí ter tempo para a polícia conseguir garantir a segurança tanto nos eventos da noite quanto no jogo do Fluminense, e o clube não quer deixar o Maracanã, e eu acho que o Fluminense está certíssimo nisso. Vale lembrar que ano passado teve o jogo do Flamengo adiado por conta da final da Libertadores, todo mundo já sabia que ia rolar, porque não ia poder jogar no Maracanã. Adiaram o Flamengo e Bragantino. Então, se o Fluminense não puder jogar no Maracanã esse jogo, o Fluminense tem que correr atrás de adiar esse jogo, tá? É a minha maneira de chegar. O Fluminense tem que correr atrás de adiar. Conhecendo o Fluminense, eu acho que vão jogar no Raulino mesmo. Mas o Fluminense tem que correr atrás de adiar esse jogo. Porque quando é para outros, eles adiam. Tem problema? Beleza, não pode correr no Maracanã? Então vai adiar. Então, o Fluminense deveria ser o mesmo. A gente sabe da força que o Maracanã tem para nós. O fator mando é muito importante para o Fluminense já há alguns anos. E a questão da viagem, do desgaste. O Fluminense está jogando Libertadores, vai ter Copa do Brasil também, né, no dia 1º, por sinal, inclusive. O Fluminense joga lá no Maranhão. Vai ter uma viagem longa lá no Maranhão para pegar o Sampaio Corrêa.
na Copa do Brasil. Então o Fluminense tem que correr para adiar esse jogo. Se não puder, se a CBF não aceitar, a TV Globo não aceitar o sábado, 11 da manhã, o Fluminense tem que correr atrás de adiar a partida. É a maneira que eu enxergo, tá? Mas não pode ficar, vamos mandar lá pro Raulino. Nada contra jogar no Raulino. Mas quando é com os outros, eles mudam, eles adiam. Então, o Fluminense tem que correr atrás de fazer valer os seus direitos, tá? É a maneira que eu enxergo, claro, você está sempre convidado para deixar a sua opinião aqui nos comentários. Tenho declarações importantes do Fernando Diniz para trazer aqui para vocês. Ele deu uma entrevista ao GE e ele falou bastante sobre o substituto do Nino, né, a saída do Nino, e quem que ele enxerga como o substituto ideal para esse jogador. Mas eu rapidamente, antes, quero só lembrar você que está aqui nos assistindo de correr no comentário fixado desse vídeo aqui, e lá você vai encontrar o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Por lá você encontra tudo do Fluminense em primeira mão, no seu WhatsApp, na palma da sua mão. Então, clica no link do comentário fixado, aperta o botão seguir no canto superior direito e vem fazer parte do canal da Central. Beleza? Vamos falar então de defesa do Fluminense, que é o grande calcanhar de Aquiles do time tricolor nessa temporada. E muita gente, naturalmente, acredita isso a saída do zagueiro Nino, né? Vale lembrar que o nosso antigo capitão foi para o Zenit da Rússia por cerca de 5 milhões de euros e desde então o Fluminense vem sofrendo ainda mais na sua defesa, né? No ano passado mesmo com o Nino a gente já tinha alguns problemas, depois que o Nino saiu, meu Deus do céu, né? A situação ali foi por água abaixo. O Diniz começou a temporada com o Thiago Santos, jogando improvisado ali, né? Se tornando um zagueiro. Eu não gosto de chamar o Thiago Santos de improvisado porque eu considero que é o melhor Thiago Santos. É ele como zagueiro. Ele joga melhor como zagueiro do que como volante. Mas, como ele chega no Fluminense como volante, improvisado ali. E agora, esse sim eu considero uma improvisação. O Martinelli vem sendo titular nos últimos jogos, atuando ali na zaga. E o Fernando Diniz falou sobre a situação, né, de perder o Nino, e ele disse quem que ele considera que era a grande esperança do Fluminense para substituir esse jogador. Na verdade, o Nino, o ano passado a gente tinha 3 jogadores naquele momento, depois o John Kennedy se somou a isso, que tinha assim, idade e potencial, conseguia dobrar jogo, não precisava poupar. Então era uma base assim, era o Nino, o André, o Arias, aí depois o John Kennedy também, porque consegue suportar mais tanto o treino e a carga de jogo, jogo aqui, jogo lá. Então, e ele foi se transformando num jogador de seleção. Então, assim, quando sai, sente mesmo. Você não tem, para você substituir igual, você tem que ter outro jogador de seleção. Assim, o cara é um jogador de seleção brasileira. Então é normal você, independente, ter um... E aí o jogador, e o Nino foi um jogador que sempre teve muito potencial e o Nino foi se construindo. Ele não foi um cara o Nino que saiu daqui no mesmo ano de 2019, ele foi ganhando, e até de 22 para 23, ele teve talvez o maior crescimento da carreira dele. Mas isso pode acontecer com o Thiago Santos, pode acontecer com o Martinelli se virar zagueiro, pode acontecer com outros jogadores. E a gente pode construir, então, nesse sentido, porque não está pronto. E nós temos o Marlon aqui, que no fundo seria o substituto natural do Nino, que é um zagueiro, tecnicamente, fisicamente, o cara é um avião a jato. Só que infelizmente a gente não conseguiu contar com o Marlon. O Marlon é esse jogador de nível série lá em cima, série AA. Só que o ano passado ele chegou, aí ele não teve problema no joelho, aí não conseguia, aí teve outro problema, não conseguia. E aí ficou meio ali. Aí tinha uma zaga muito firme com o Felipe Melo e com o Nino, natural. Mas a gente não pôde contar com o Marlon. Ele teve problema no joelho e acabou sendo operado agora. Então, no fundo, é que é difícil para o Fluminense repor. Isso eu falo sempre, assim, às vezes para outros times o cara já tem, não perde ninguém e traz outro do mesmo nível. Bom, a gente tinha o Nino, tem time que tem o Nino e vai lá, não perde o Nino e traz um outro Nino. Né? Então, essas são as dificuldades de um time igual o Fluminense que precisa vender jogador para poder honrar os compromissos financeiros. Aí, então, essa foi a declaração do Fernando Diniz, né? E vamos lá, por parte, né? Primeiro ele fala da questão Tem um ponto que eu acho interessante, que ele fala do Nino não ser... O Nino que sai não é o Nino que chega no Fluminense. Esse é um ponto que eu bato muito nessa tecla nas lives que a gente faz aqui no canal, sempre de segunda a sexta, às 5 da tarde. Eu falo muito isso, cara. Mas vai ao mercado buscar um zagueiro com qualidade construtora, a chance do Fluminense buscar um zagueiro, com perdão da palavra, merdeiro, é muito alta, tá? Porque a gente não vai conseguir trazer um zagueiro, não vai conseguir trazer um Nino. A gente vai trazer um Nino do começo da carreira. A gente lembra do Nino no começo dele no Fluminense. Era um jogador que já tinha muita qualidade na saída, mas ele ainda tinha bastante deficiência defensiva, ainda oscilava pra caramba. Então, o jogador que vem, muito provavelmente vai ser nesse sentido, porque para você trazer um jogador que constrói bem e marca muito bem,
é muita grana envolvida. O Fluminense tem que gastar uma grana pesada para trazer esse cara. E a gente sabe que o Fluminense, bom, a princípio não tem esse dinheiro, né? Claro que o Fernando Diniz fala ali, né, dessa questão de alguns times perdem um Nino, não perdem um Nino, já tem um Nino, não perdem um Nino e conseguem trazer um outro Nino, né? Então, de qualidade de jogador. Tem um fator aqui que eu acho importante, né? O Fluminense gasta 14 milhões de reais no Terãs, que é um jogador que praticamente não entra. No último jogo, o Isaac, por exemplo, que é um moleque da base, entra na frente do Terãs. Não que eu sei que são jogadores de características diferentes, mas você vê que o Terãs está atrás de muita gente nessa fila para entrar no time do Fluminense, mas gastou 14 milhões nele. Será que 14 milhões você não conseguia trazer um zagueiro? Bom, a gente não sabe, né? E aí o Diniz fala também sobre a questão do Marlon. Ele diz que enxerga o Marlon como um zagueiro Série AA, né? Melhor do que de Série A, e que é um jogador fisicamente, tecnicamente muito bom, um avião a jato, como ele definiu, mas que teve seus problemas físicos. E aí ele diz que isso atrapalha um pouco o planejamento do Fluminense. Só que aí, cara, aqui cabe mais uma crítica, né? Saiu informação de que o Fluminense já sabia que o Marlon tinha esses probleminhas no joelho quando o Marlon chegou ano passado. O próprio Diniz fala, né, que teve seus problemas ali de joelho e não conseguiu ter sequência. Cara, o Fluminense já virou a temporada ali sabendo que o Nino ia sair. A saída do Nino não é surpresa para ninguém, já tinha sido acordado no final de 2022, o Nino jogaria 2023 e sairia. E, cara, o Marlon já estava com esses problemas físicos. Então o Fluminense tinha que ter ido ao mercado buscar alguém. Tinha que ter ido ao mercado. Não tem justificativa. O Fluminense trouxe o Antônio Carlos. O único jogador que o Fluminense trouxe foi o Antônio Carlos, que a gente sabe que tem suas limitações construindo. E é um zagueiro que assim, é bom na bola aérea, mas eu, sinceramente, não enxergo ele encaixando no estilo de jogo do Fluminense, porque a gente joga com a linha defensiva muito alta, o Antônio Carlos não tem tanta velocidade para fazer recuperação. Ele é um zagueiro muito mais rebatedor, né? Para quando você está com o time todo lá atrás, tomando pressão, ele é bom no jogo aéreo, ele vai rebater bola para frente, vai tirar o perigo dali. Agora, para um time que constrói muito a partir da zaga, como o Fluminense, joga com essa linha lá em cima, o Antônio Carlos não cabe. E o Fluminense foi o único jogador da zaga que o Fluminense buscou no mercado. E agora a gente tem improvisando o Martinelli, tá usando o Thiago Santos por ali. São jogadores que, bom, o Diniz até fala, né, de poder evoluir para chegar no nível do Nino, né, fazer a mesma trajetória que o Nino, mas é muito difícil. Né? O Thiago Santos é um jogador de 34 anos e o Martinelli é um volante, está jogando agora de zagueiro, que não tem a estatura que o Nino tinha. O Nino tem quase 1,90 de altura, né? Isso já ajuda muito para um zagueiro, até para ficar bom na bola aérea. O Martinelli tem que virar o Paulo Cannavaro. É Paulo Cannavaro? Não, eu sempre confundo os dois. Não, Paulo Cannavaro é o irmão. É o Fábio Cannavaro, não é isso? Ele tem que virar um Cannavaro, um Baresi, para ser um zagueiro mais baixo, que é bom pra caramba, né? Enfim, essa é a questão. E o Diniz também falou sobre contratar, né? De ir ao mercado agora no meio do ano. Ele admitiu esse desejo por reforço para a defesa do Fluminense. Eu já vou colocar na tela a declaração do Fernando Diniz. Só antes, rapidinho, eu vou dar uma moral para a galera que está sempre dando moral aqui para a gente. Todo vídeo eu convido você que está aqui assistindo a deixar um comentário com o seu nome e de onde nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco o Central Fluminense consegue alcançar. Aí a galera chega junto, deixa um comentário, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Marcos de Belo Horizonte, para o Edival de Araruama, Vander Lúcio de Governador Valadares, Wilson de Vitória, Carlos Alberto de Vila Velha, Geraldo de Canapi, Alagoas e para o Marcos Afonso do Rio de Janeiro. Um abraço para a galera e um convite reforçado para você que está assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome em algum vídeo aqui da Central? Deixe seu comentário aqui embaixo, me contando o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos botar essa declaração do Fernando Diniz na tela, né? Nessa entrevista do GE, o Marcelo Neves, que é quem faz a entrevista com ele, pergunta, né, do próprio Thiago Silva e desse desejo do Fluminense por zagueiro, né? Se o Fluminense está em busca de um zagueiro no mercado. Se liga aí no que o Fernando Diniz respondeu. Não, a gente está olhando, Marcelinho, assim, a gente tem que trazer, assim, jogador, ser assertivo, procurar ser assertivo na contratação para trazer um cara, tentar trazer um cara que seja próximo do que o Nino entregava e o que falta a gente tentar assim, aportar para o jogador para ele ter crescimento aqui e jogar e se transformar um jogador grande, sabe? Então assim, não é fácil. Porque se você for contratar, todo mundo quer um zagueiro de nível alto, mas para você pegar, você tem que pagar. Então a gente está assim, tá todo mundo se esforçando para achar um nome pontualmente que venha para poder nos ajudar. Aí, né, cara, ele fala dessa questão de que tem que ter uma contratação pontual ali para fazer o que o Nino faz. E aí, o que eu acho curioso, eu concordo com ele, mas o que eu acho curioso é que é exatamente o oposto do que foi o Antônio Carlos, né? O Fluminense ficou 6 meses ou mais namorando o Antônio Carlos. A gente até brinca aqui, né? Que o Fluminense ficou num web namoro, um namoro pela internet com o Antônio Carlos, fez de tudo. O Antônio Carlos falou, não, beleza, não interessava. O Fluminense pagou lá 2 milhões, né? 2,4 milhões, pagou a passagem para o Antônio Carlos vir para cá. Chegou pessoalmente, não gostou. Só que assim, tu já conhecia o Antônio Carlos. O Antônio Carlos jogou aqui.
entendeu? Muito tempo aqui no futebol brasileiro, jogou inclusive no próprio Fluminense, né, em Xerém. Então, assim, pô, beleza, eu concordo, tem que ser uma coisa pontual, mas, cara, como é que o Antônio Carlos vem parar aqui no Fluminense? Como é que ele vem parar aqui no Fluminense? Nada contra o jogador em si, eu acho que o Antônio Carlos, em outro contexto, em outro clube, ele pode agregar, mas no jeito que o Fluminense joga com o Fernando Diniz, eu acho muito difícil. E aí, claro, né, a gente saiu informação sobre isso, né, de que o Fluminense tem como plano A, B e C para a zaga o Thiago Silva, o retorno do Thiago Silva, e que o Fluminense desejava ter o jogador. Já em janeiro, o Thiago Silva teria dado o aval que, olha, se o Chelsea me liberar, eu volto em janeiro. Só que, agora tem uma informação que saiu hoje lá no portal Trivela, de que o Thiago Silva, por mais que tenha contrato até junho com o Chelsea, a situação dele não esteja tão boa lá, ele não tem a melhor das relações com o técnico Maurício Pochettino, e a tendência é que ele esteja nessa lista de dispensa do Chelsea na janela do meio do ano, a prioridade dele é renovar contrato com os Blues, né, com a equipe londrina lá do Chelsea. Então, assim, isso é uma questão complicada, porque o Thiago Silva vai completar 40 anos em setembro, e a informação é de que ele até vai ouvir proposta do Fluminense com muito carinho. Mas isso é caso o acordo com o Chelsea não saia do papel. Existe a possibilidade também, é uma possibilidade um pouco mais remota, dele receber alguma proposta de algum outro clube forte europeu, e aí ele ficaria por lá. E aí o Fluminense, cara, minha preocupação nisso tudo, gente, não é o Thiago Silva. Eu vou tentar evitar o Thiago Silva. Minha questão aqui é o Fluminense. Cara, como é que o Fluminense me bota o Thiago Silva como no plano A, B e C e corre um risco desse? Porque a gente já sabe que o Thiago Silva tá nesse lenga-lenga de volta ou não volta há muito tempo, né? Eu já até prevejo os comentários da galera aqui embaixo, né? Vocês estão sempre muito convidados a deixar um comentário. Pô, esquece o Thiago Silva tá velho, o Thiago Silva não quer vir pro Fluminense, tô aqui. E eu não consigo tirar a razão. Eu defendo o retorno do Thiago Silva, acho que seria um baita zagueiro pro Fluminense, ajudaria muito a gente. Mas eu não consigo tirar a razão de quem tá bravo, quem tá de saco cheio, porque, cara, tá uma novela há muito tempo, e o Fluminense bota o Thiago Silva como no plano A, B e C. E aí, se o Thiago Silva decide não vir, meu amigo, o que o Fluminense vai fazer? Vai continuar jogando com o Martinelli improvisado? Vai botar o Thiago Santos? Porque o Antônio Carlos vai entrar. O Felipe Andrade vai ganhar alguma chance? Vai jogar André e Martinelli na zaga? O que vai acontecer com o Fluminense? A minha preocupação maior é essa, gente. A gente precisa urgentemente de reforço para a zaga e, enfim, vamos ver o que o Fluminense consegue arrumar nesse mercado de meio de ano. Espero que o Thiago Silva volte, mas vou além. Além de um retorno do Thiago Silva, o Fluminense precisa de mais um zagueiro para formar a dupla com ele. Porque hoje o Felipe Melo fisicamente está muito enfraquecido. Então a gente precisa de um zagueiro de mais qualidade para formar essa dupla de zaga com o Thiago Silva, caso, né, ele decida voltar para o Fluminense. É claro que eu quero saber a sua opinião. Thiago Silva volta para o Fluminense no meio do ano ou não volta essa janela? Essa novela continua nessa janela? Deixe seu comentário aí para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.